Na live passada a gente começou no semanal assim, e lembrando, tá? Relembrar, eu vou falar isso rápido, eu vou desenvolver isso rápido com vocês, que é o seguinte. Geralmente a gente faz uma mistura de 3 a 4 movimentos para fechar esse mercado, tá? E eu vou trazer. Isso aqui, galera, é o estudo do Benjamin Cohen mostrando um gráfico a respeito do retorno anual do Bitcoin, de acordo com os ciclos. Geralmente, quando ele mostra basicamente que a gente precisa de uma queda até cerca de 0,2 nessa escala de retorno anual. Geralmente essa escala bate junto com o fundo, a gente entra numa próxima bull run, a mesma coisa. O máximo de retorno relativo na média de um ano, depois a gente procura o fundo do mercado e encontra exatamente esse fundo. Tá? Depois a mesma coisa acontece, a gente chega no máximo de retorno, inclusive a gente consegue ver que os retornos são cada vez menores, e isso está dentro daquele estudo chamado ciclos estendidos e retornos diminutos, que só mostram para a gente que os ciclos demoram mais para acontecer e, ao mesmo tempo que os ciclos demoram mais para acontecer, eles te entregam um retorno menor, porque o mercado está entrando num patamar cada vez maior. Beleza? Mais uma vez, precisa-se de muito mais dinheiro para mover o mercado agora do que, por exemplo, há 2 ciclos atrás, por isso que os retornos são cada vez menores. Perfeito? Esse é o raciocínio. E, mais uma vez, a gente chegou bem próximo da nossa zona no qual o fundo é identificado, mas agora entra a parte que eu queria mostrar para vocês. Ó, notem, e eu vou tentar ser bem sucinto agora, não sucinto, mas eu vou tentar mostrar para vocês como, primeiro, não é fácil ler isso, mas segundo, a gente está certamente seguindo o mesmo caminho, que é o seguinte. Mais adoção e menos retorno, é isso? Cara, são duas coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Nada a ver, porque uma coisa é você estar falando dos retornos relativos baseado no histórico total do ativo, e outra coisa é você estar falando de adoção, que são métricas completamente diferentes, entendeu? Mas se você quiser colocar dessa maneira, não é errado, porque mais adoção vai estar implicando que aquilo vai estar mais espalhado e o seu retorno vai ser menor, porque quanto mais espalhado, menos entrantes terão, você vai ter um retorno menor. Mas eu diria que é uma leitura injusta, porque você está excluindo completamente a mudança de patamar do mercado e soa horroroso, entendeu? E não é no frigir dos ovos faz sentido, mas não é uma correlação direta assim, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas não é tão direto assim, isso que eu quero dizer. Mas voltando aqui, ó, vamos lá. Geralmente o mercado faz o quê? A gente procura geralmente uma consolidação, pernada, uma leve consolidação e pernada, cerca de 3 movimentos. Pernada, consolidação, pernada, consolidação, pernada, consolidação, pernada. Perfeito? Igualzinho até então. A mesma coisa aqui, ó. Aqui eu vou interpretar isso aqui direto, mas você pode interpretar igual também, tá? Aqui foi mais picotado, mas a gente vê, ó, principal pernada, consolidação, pernada, consolidação, pernada, consolidação, pum, pernada. Dá para ver que a gente faz cerca de 3 a 4 movimentos por queda. Tá vendo? E aqui, se quiser, você pode interpretar como pernada, consolidação, pernada, tá? Aqui a gente deu 3 pernadas, aqui a gente deu 1, 2, 3 também, 4 no fim, tá? Fica entre 3 e 4 pernadas, tá? Inclusive, os que a gente vai mais fundo, a gente dá mais uma pernada. Então, a gente vê a mesma coisa aqui, ó. Pernada, consolidação como um todo, depois pernada. Aqui tem uma leve consolidação, mas a gente pode encaixá-la na mesma zona aqui. Então fica pernada, consolidação, pernada, consolidação, pernada. A gente tem uma, duas, a gente está na terceira pernada agora. Se a gente for tomar o primeiro ciclo e esse outro ciclo aqui, no caso acho que foi esse, e esse outro ciclo aqui, como 3 pernadas e pouca para achar o fundo, na teoria a gente já encontrou. Só que a gente tem um espaço maior, deixa eu voltar com tudo aqui, a gente tem um espaço maior para visitar esse fundo aqui, ó. Tá vendo? Que no caso a gente tem esse fundo do 0,2 sendo o fundo, no caso desse ciclo, e mais fundo um pouco entrando os outros, um pouquinho abaixo do 0,2. Ou seja, por que eu estou tentando explicar isso para vocês via pernada no gráfico? Porque são essas leituras que para mim mostram que a gente tem um espaço para dar mais uma pernada, entendeu? A gente só fez pernada, consolidação, pernada, beleza, quer chamar isso aqui de outra pernada? Tá dentro da mesma zona, né? Aqui, ó, pernada, consolidação, pernada. Se quiser traçar aqui, ó, rapidinho. Ó. Aqui, ó, tá vendo? Aqui, fica mais fácil.
Ó, pernada, consolidação, pernada, consolidação, pernada. Uma, duas, três. Três pernadas. A gente vai entrar na nossa próxima zona de consolidação muito em breve. Mas a gente pode estar só no meio dessa pernada, que ainda dá para ir mais fundo. Lembrando que isso é uma métrica de 1 ano. Então, qualquer movimento que a gente faça agora vai ser só um ruído nisso aqui. E se a gente for até os 14, 12 e voltar, vai ser um comportamento exatamente igual a esse aqui, tá? Indo um pouco mais fundo do que o 0,2. Então, a gente tem sim um argumento de que o mercado pode dar mais um pernadão para baixo para fechar isso tudo, mas isso vai ser só um mero ruído lá na frente, tá? Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com o cupom com descontaço para sua compra. Tá?